Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre pesquisas e ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E nosso tema de hoje, da próxima edição do Diálogos, é segurança alimentar e nutricional. Vamos conversar com representantes do terceiro setor e do governo. Eles participaram do seminário de articuladores da Rede SANS, uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária. Um evento realizado em Botucatu, e a Rede SANS conta também com o apoio da Unesp. Nesta edição, recebemos o bispo Mauro Morelli, um dos articuladores da Rede SANS. Dom Mauro, muito obrigada por estar com a gente aqui no Diálogos. Obrigado, Larissa. Me alegra muito ver a universidade sendo base de um trabalho importante para a vida do povo. A Rede SANS é fruto de uma compreensão da Unesp, com apoio da própria sociedade, inclusive nosso, de trabalhar o direito humano à alimentação nas regiões mais deprimidas do estado de São Paulo, onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. E é uma coincidência que quase toda a região fronteiriça com o Paraná. A Rede SANS é o resultado da articulação da universidade com movimentos populares e poder público em defesa do direito humano à alimentação adequada e à saúde, como bem disse Dom Mauro. Gostaria que o senhor comentasse se o direito à alimentação e à nutrição vem sendo respeitado no mundo e no Brasil. Que cenário que nós estamos vivendo, Dom Mauro? A consciência de que comer e beber é um direito humano básico, ela é progressiva. Eu diria que ela está embutida no coração humano, que é a vontade de viver, de se alimentar. O governo americano e o povo americano não reconhecem como direito. A primeira lei nesse continente que eu saiba foi em Minas Gerais, uma lei estadual, que declara que é um direito humano básico e estabelece um sistema para trabalhar culturalmente, socialmente, politicamente esse direito. É importante a compreensão porque na sociedade e no mundo religioso, no mundo político, olha-se uma pessoa passando fome como uma questão de piedade, de caridade, de assistência. O próprio Papa Bento XVI diz, não diga que você faz caridade quando aquilo que você faz é um direito da pessoa. Os religiosos se preocupam com isso como a caridade para se purificar dos seus pecados, dos seus males, né? Os políticos olham como que é uma questão assistencial, e não é. Só que eu queria fazer a observação seguinte, a assistência social no Brasil, ela tem uma fundamentação legal muito boa. A lei de assistência social, lei orgânica, se fundamenta no direito. Todo direito, quando ele é negado, quando ele é lesado, quando ele é periclitante, ele precisa de medidas assistenciais. Então, Bolsa Família é uma medida assistencial, eu diria, legítima e legal. Não? Agora, o que você não pode é tratar a fome como uma questão de assistência social. Esse é o primeiro e mais grave equívoco dos governos. Em quase lugar que você vai, em todos, né? Quem cuida dessa área é assistência social, é a primeira-dama. Né? Então, porque a concepção está equivocada. Então, de fato, a compreensão do direito ele leva a mudanças, né? Em que você se preocupa que a pessoa seja sujeita do seu direito. Dom Mauro, o senhor tem uma extensa trajetória em defesa desse direito. E o número de pessoas que passam fome no mundo e no nosso país, ele vem diminuindo ou ele vem aumentando? Se você olha o panorama atual, nós ficamos muito preocupados porque hoje a segurança alimentar e nutricional ela não é só um problema de quem não tem o que comer. Passou a ser um problema de quem come, dada a qualidade dos alimentos, né? Aquele cineasta do Rio de Janeiro, Silvio Tendler, que tem uma consciência social muito grande, ele produziu um filme, um documentário sobre isso, O Veneno Está na Mesa, é disponibilizado no YouTube, né? Basta procurar Silvio Tendler e se localiza. Não é um documentário da apóstrofe, é um documentário realista, sério, né, fundamentado, mostrando que esse é um problema hoje que atinge toda a população. Mas se você for olhar a falta de comida e a comida inadequada, insuficiente, é bastante grave o problema, porque são hoje mais de 1 bilhão de famintos no mundo. Nós estamos chegando em 2015
a data colocada como meta de um objetivo do milênio, reduzir pela metade o número de famintos no mundo. Isso foi decidido em Roma, na Cúpula Mundial da Alimentação, em 96. Né? Nós estamos agora chegando à data prevista com mais de 1 bilhão. A FAO declarou, já desde o ano passado, passou de 1 bilhão. Então, essa é uma questão hoje de vida e morte para o planeta. Não? Você está mexendo com as fontes de vida, você está percebendo a degradação ambiental que pode fazer uma ruptura séria na cadeia alimentar. Então, é algo que nós devemos nos mobilizar. Nós estamos caminhando no país para o segundo bicentenário da independência. Né? Então, o ano que vem, em Belém, se reúne as universidades de novo. Seria importante que nós fôssemos orquestrando, né, uma grande vigília em outubro de 2015 para clamar contra a fome no mundo e dar uma agenda positiva e propositiva. Nós estamos fazendo isso em Bauru, ou nessa região, né? Vamos continuar fazendo e exigimos que se faça e apresente uma agenda. E essa responsabilidade não recai só sobre o Estado? Não, o Papa João Paulo II, ele teve um longo caminho de pastor da igreja, andou pelo mundo. Aliás, eu tenho uma pequena frustração que eu pedi ao Papa João Paulo II, uma carta encíclica sobre esse problema no mundo. E ele me fez uma carta de quaresma, muito boa, só que dentro do mundo eclesiástico o peso de uma encíclica é muito maior que uma carta quaresmal, mas é uma carta maravilhosa. E ele então deixa assim claro que o direito à alimentação e nutrição, ele é só garantido, eu diria gozado, né? Se você articular a ação da família, da sociedade, com todas as suas instituições, eu trabalho muito nessa mobilização da sociedade, especialmente a universidade, e dos governos de todos os níveis e áreas de governo. Então, um governante, o governador de Minas, segundo a compreensão que se tem hoje, ele também é corresponsável pela fome em Ruanda ou em qualquer outro lugar. Então, você tem que articular família, sociedade e governo. O Diálogos faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. O Diálogos está de volta e hoje o nosso tema é segurança alimentar e nutricional. Está com a gente o bispo Mauro Morelli, ele é articulador da Rede SANS. Dom Mauro, os governos têm condições de cumprir essas metas estabelecidas pela ONU de combate à fome? Lamentavelmente, eu diria que o ritmo dos governos é preocupante. A estrutura da máquina pública é muito complexa e muito estanque, inclusive, né? Eu diria assim que, por exemplo, o Estado brasileiro, o DNA dele, eu qualificaria que ele é um Estado corrupto, não, e, ao mesmo tempo, incapaz, né, de atender até seus próprios objetivos. Né? Da vivência que tenho de trabalho junto com o poder público, eu não sou governo, eu participo há 14 anos com o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em Minas Gerais, participei com o presidente Itamar, na presidência da República, 2 anos, né? Tem uma boa vivência, entendendo que o governante seja até honesto. O primeiro ano dele é um ano de avaliação, de definição de diretrizes, de elaboração da proposta orçamentária, do plano plurianual. O segundo ano é um ano em que ele começa com dificuldades orçamentárias, você tem as eleições municipais que obrigam a certas medidas cautelares para você evitar a corrupção, o abuso do poder da máquina, né? Então já você está inibido. O terceiro ano é um ano de pleno que ele pode realizar as coisas. E o quarto ano é um ano de despedida. Né? Então toda uma estrutura assim que deixa a gente preocupado. E hoje você tem ainda o agravante de que o governante ele se fundamenta nas bases. Você pega hoje o Distrito Federal, por exemplo, se eu não me engano, são 21 partidos que dão sustentação ao governador do Distrito Federal. Você tem 21 grupos de poder querendo administrar fatias expressivas do poder. E você tem aí um paralelismo
é muito difícil. Nós conseguimos hoje em Minas Gerais um passo, eu diria assim, espetacular, que é você ter 3 secretarias de Estado trabalhando um programa só, com 3 gerências e uma gerência geral, centrado no binômio educação e nutrição. E quais são as atividades desse programa, Mauro? Você tem atividades na escola, de você trabalhar educação alimentar e nutricional na escola, aí entra a Secretaria de Educação, a escola a acertar os passos com a agricultura familiar para que a alimentação da escola seja de acordo com a lei saudável, adequada e solidária, né? Tem todo um processo de diálogo, de definição de cardápio, de produção, não? Mas o fundamental é que a escola transforme, como diz a Lei 11.947, a lei diz que é um direito, o alimento tem que ser saudável, é uma questão de educação, então é transformar a Secretaria de Educação, não é só o currículo, é um projeto de vida saudável que precisa fazer parte do conceito de educação. A saúde, obviamente, tem relação direta, a relação direta, a ação de complementação, de monitoramento nutricional, de avaliação da situação das crianças, adolescentes e outros, né? E a subsecretaria, no caso lá da Agricultura Familiar, foi criada para exatamente em função desse programa. Então, é toda a articulação dos agricultores familiares, né, do Estado, para que eles em cada região possam, em parceria com o poder público, não vender comida para a escola. É uma grande diferença, porque na Constituição brasileira está determinada uma política de Estado. Seja quem for o governante, seja qual for o partido, é obrigado a oferecer alimentação escolar. E o incentivo à agricultura familiar está relacionado a esse aspecto. Exatamente isso, que a lei diz assim, quem produz alimento saudável é o alimento produzido próximo à escola, porque é naquele bioma, e quem produz alimento para comer é a agricultura familiar. Então a lei diz, a agricultura familiar tem a primazia de mercado em relação a isso. No mínimo 30%, pode ser 100%. Então nós estamos orquestrando 3 secretarias de Estado, com a Secretaria-Geral do Governo oferecendo a retaguarda da gerência maior, não? Nós estamos trabalhando e lançando esse programa esse ano. Isso é inédito. O senhor também é fundador do Instituto Arpe-Arpia. De que forma o Instituto trabalha? Eu fui bispo na Diocese de Duque de Caxias, o fundador, 24 anos. Eu sou dos bispos mais velhos do Brasil, mais antigo de episcopado. Eu fui eleito bispo em 12 de dezembro de 1974. Depois eu fui para a Baixada Fluminense. E lá eu me envolvi muito na vida do povo e me perturbou demais o estado de desnutrição. A gente criou um mutirão materno-infantil com 1.000 voluntários treinados, acho que eram 4 universidades, em Duque de Caxias, uma universidade particular, de origem batista, que foram nossos grandes parceiros. Só essa universidade, no processo, depois recuperou 5.000 crianças, com a escola de medicina, nutrição, todo um processo de acompanhamento. Foram 40.000 crianças. Esse trabalho foi levado à ONU pelo relator da ONU em Segurança Alimentar e Nutricional, que é o professor Ziegler, é um sociólogo suíço, que esteve no Brasil na época do Fernando Henrique fazendo o relatório, e esteve conosco 5 horas na última etapa da sua viagem. Então, daí nasceu já um mutirão que tomou corpo, e quando eu entreguei a diocese para me dedicar a essa causa, eu tinha que ter um instrumento jurídico. Então, dentro do que se oferecia na época, o governo Fernando Henrique abriu a possibilidade do ONGs se transformarem em organização da sociedade civil de interesse público. Então, pelo nosso estatuto, nós somos uma organização centrada no direito humano à alimentação e nutrição, é uma agência de defesa e nutrição, temos um papel articulador, alguns casais participam comigo em Indaiatuba, mas a nossa grande força são professores e professoras da área do direito, da área da agricultura, da área da nutrição, de várias universidades, né? Então nós somos um grupo articulado que queremos estar ajudando a sociedade a tomar consciência, a se mobilizar, né? E o poder público a responder isso, né? Então o Instituto, ele é um instrumento que eu tenho, né, para poder trabalhar. Eu não tenho mais diocese, a diocese tem instrumentos canônicos e civis, né? Eu não disponho, então usamos isso. E com esse instrumento eu tenho parceria com o Unesp, com a UniOeste,
com a Federal de Pernambuco, com várias universidades, a Uniamérica, lá no Paraná, várias universidades que nós estamos trabalhando. Não entra relação de comércio, não há dinheiro. Eu sou parceiro da Universidade da Unesp na mobilização, na elaboração do projeto, né? A universidade cobre minhas despesas, mas não entra relação comercial. Quer dizer, ele agrega cada vez mais atores, né, nesse trabalho. É fundamental a agregação e estou agora muito empenhado e sonhando, vejo um potencial desse de nós criarmos, com essa riqueza que há no Brasil de TVs educativas, né, uma rede de TVs educativas que assumam um projeto social de grande alcance, cuidar da saúde infantil, em toda essa temática, né? Vamos falar mais sobre esse projeto, então, no próximo bloco, Dom Mauro? Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é com o Bispo Mauro Morelli, articulador da Rede SANS. Dom Mauro, então continue explicando para a gente qual é a sua próxima empreitada, articular redes de TV em prol dessa causa, da segurança alimentar. Inclusive, eu tive uma boa conversa recentemente com o ministro Gilberto Carvalho, que morou na Baixada Fluminense antes ainda dessa fase. O que eu sonho é imaginar, com esse potencial que nós temos, né, de TVs educativas, né, a elaboração de uma proposta centrada naquilo que eu considero fundamental, que é uma criança saudável, inteligente, criativa e bem-humorada. Quando alguém pergunta, o que é que vocês sonham? A minha visão é a visão bíblica. Isaías, no capítulo 65, ele diz o seguinte: criança não é concebida e dada à luz para viver uns poucos dias. O povo vai construir casa e vai habitá-las. Vão semear e vão colher. Quando alguém morrer com 100 anos, vamos dizer, morreu jovem. Então, essa é a visão bíblica. Não é você se arrastar pela terra e viver uns poucos dias, não. É você chegar a uma idade avançada, sendo uma pessoa saudável, lúcida. Há pouco tempo vi um médico colocando com muita propriedade: você pode, passados 100 anos saudável, vai morrer, encerra-se um ciclo, mas você pode ser uma pessoa saudável. Viver em plenitude. Né? Concordo, e nós temos que trabalhar por isso. Então, a base de uma pessoa idosa saudável são os primeiros anos da vida. Eu costumo brincar dizendo, casamento que não dá certo em 5 anos, não engrena mais, né? Padre e pastor que não acerta os passos na igreja, no seu trabalho, em 5 anos também não dá mais. E criança, o que você fizer por ela, e para ela, e com ela, nos primeiros 5 anos é determinante. Decisivo. Eu tenho uma amiga que é judia, professora na Federal, lá de Porto Alegre, a professora Noêmia. Nós estamos trabalhando já um projeto muito voltado à saúde infantil na rede de educação infantil do município de Porto Alegre. Então, nós queremos agora trabalhar um projeto, inclusive de disponibilizarmos, nós temos em mãos, né? Hoje é um avanço de tecnologia, a Procempa vai trabalhar com seus engenheiros 2 programas que vão nos ajudar no nosso trabalho. Já conseguimos um primeiro, centrado em genética e medicina. Agora nós queremos ampliar e concentrar na criança, né? O alimento, eu diria que a vida é um processo permanente da alimentação. Quando há fusão, quando o óvulo é fecundado pelo esperma, se torna um ovo, aí começa um processo de alimentação. Desde a concepção, é permanente. Né? O desenvolvimento da pessoa é uma alimentação, é oxigenação, tudo que isso entra, a gente está lá conectado a um tubo de conexão com a fonte da vida, que é a própria mãe, aí você vai. Né? Então, você passa a vida inteira, esses dias na televisão, o drama do Pedro, aquele artista, o cérebro ficou ali, parece-me que em torno de 6 minutos, o que eu considero um pouco milagroso, se isso ocorreu de fato, que ele tenha escapado de um desastre, porque a partir de 4 minutos e meio de falta de oxigenação, você tem lesões cerebrais graves, né? E graças a Deus, parece que nesse caso houve aí qualquer coisa, também quem precisa muito, o tempo, né? Mas a oxigenação é alimentação, né? A aeração do ambiente é importante, né? Então, nós temos que olhar para uma criança num processo permanente de alimentação. E ela tem que ser sujeito desse processo.
assim que ela abre o olhinho para a mãe, começa a se relacionar, ela deve ser motivada a gostar de si mesma, a amar a si mesma, ficar em pé, aprender a estabelecer relações com ela, com a família, não, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, né? Com o chão que pisa, com o alimento. Então, educação e nutrição não existe uma sem a outra. Não, eu disse um dia ao reitor da Unesp, o senhor chegou, era o interino, o senhor chegou a reitor dessa universidade, é porque a senhora, sua mãe, pôde gestá-lo e a sua família, a sociedade, lhe deram condições de se desenvolver, todas as dimensões, eu diria, física, psicológica, até espiritual. Então, o que é uma pessoa saudável? É a pessoa que fica em pé, aceita ser ela, cuida da sua saúde, aprende a administrar tensões e conflitos, aprende a se relacionar e transformar tensões em relações harmoniosas. Então, a saúde são as relações harmoniosas de ordem física, psicológica e espiritual. Então, uma pessoa saudável. Então, o sonho é ver um mundo formado de crianças saudáveis. O profeta Zacarias diz, eu vejo lá uma praça em Bauru, no capítulo 8º, né? Em que a praça tem pessoas muito idosas, tão idosas, tem até uma bengalinha, sorrindo, pessoas saudáveis. E a praça cheia de crianças, eu diria, crianças molecas, vigorosas, né? Que têm muita vida. Então, é um sonho que eu acredito que deve ser para nós uma inspiração. Então, eu me impressionei muito e minha opção foi trabalhar para que o mundo possa ver suas crianças sendo assim, saudáveis, né? Inteligentes, criativas e bem-humoradas, inclusive. O senhor dá uma outra dimensão para essa questão da alimentação, né? Sem dúvida, eu acho que o alimento, olha, 2 mesas que eu considero sagradas. A mesa da família, em torno daquela mesa ali, a família, as pessoas se personalizam, né? Ali você tem um exemplo da democracia, o bem comum é trabalhado, tudo que a família põe em comum angústia, tristeza, alegria, recursos, esperança, né? E ali se constrói um pacto social, né? Então, o pão é o símbolo desse pacto social que todos comem. Então, e ali acontece uma coisa fabulosa. Aquele pão que a família come se transforma em cada um na sua carne e no seu sangue. É um processo maravilhoso de mudança, né? Feijão deixa de ser feijão para ser gente. Outra mesa complementar, para mim, é a mesa da comunidade da igreja, não? Em que a gente se aproxima daquela mesa, aprendemos a viver a fraternidade e crescemos e atingimos um grau de dignidade que somos, de fato, filhos e filhas de Deus. Então, são 2 mesas fundamentais, né? É o alimento material e espiritual. Né? Toda a dimensão, porque aí na mesa da família também se alimenta o físico, alimenta o psicológico, alimenta o espiritual. A família, para mim, é uma igreja doméstica, é a primeira igreja. É a primeira célula vital de uma democracia. Ali estão as diferenças, garantindo a comum igualdade para todos, né? Você tem gênero diferente, idade diferente, né? É um diálogo muito bonito. A mesa, hoje a grande dificuldade, a grande missão põe a família em volta da mesa. Dom Mauro, muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Luiz. E poder ver o senhor dividindo com a gente a sua concepção do que é esse direito à alimentação e de como ele é abrangente. Foi um prazer. Muito obrigado. Tanto que eu entendi que eu pedi ao Papa para dispensar de outros trabalhos de bispo para concentrar meu trabalho de bispo nesse. Deus abençoe a todos. Que o senhor siga por muito tempo mais defendendo essa causa. Amém. O Diálogo de hoje termina aqui. Você pode rever este programa e os demais em nosso site sempre que desejar. Assista e deixe seus comentários. Até mais!